estamos aqui não só com a presença do nosso diretor comercial, Rodrigo Kimura, que tem uma expertise gigantesca, enorme nesse mercado, mais de 20 anos aí trabalhando com isso. Nós temos aqui o Lanzo, que é um engenheiro eletricista também, que trabalhou muito tempo numa concorrência, está trazendo bastante coisa para a gente, já fechou negócio, já está sendo comissionado, porque já tem contrato fechado, então é uma pessoa que também tem muito a agregar para a gente, ok? Então vamos lá. Na primeira parte nós vamos discutir sobre a questão de prospecção. A prospecção, o primeiro passo que nós temos que seguir é, primeiro, ter uma lista, uma relação das empresas onde nós já tivemos contato, onde nós temos um relacionamento mais próximo, tá? Então, é empresas que nós já trabalhamos, empresas que muitas vezes as pessoas de amigos nossos que trabalham na empresa. Então, primeiro a gente foca nesse ciclo de relacionamento que nós já temos. Isso faz com que nós possamos ter e montar uma lista e a gente possa acompanhar esses clientes, tá? A segunda forma que a gente pode também prospectar seria através de internet. A internet você busca lá empresas da cidade, empresas que têm com um capital social maior. A gente pode buscar através de federações, tem Fiesp, Fiergs e várias federações que você consegue, através de banco de cadastro das indústrias, obter contato para prospecção. E a gente falou de alguns segmentos que são bastante claros, né? Que são as pequenas indústrias. A gente fala de academias, ginástica, que tem muito ar-condicionado e também consome energia, normalmente estão nós fechamos com a Smart Fit, inclusive, uma das unidades, tá? A gente consegue ter esse cliente com um potencial. Nós temos açougues, nós temos fábricas de gelos, postos de gasolina, principalmente aqueles que têm gás natural, porque tem compressores com alta potência que demandam. A gente está bem encaminhado para fechar um posto de gasolina, que é interessante porque no posto de gasolina, primeiro, normalmente esses postos de gasolina com gás, eles têm um compressor. Esse compressor entra no horário de ponta. Por quê? Porque a energia no horário de ponta é muito mais alta. Então, mesmo queimando diesel, ainda fica mais barato do que a energia de ponta da concessionária. Então, as vantagens para esse tipo de cliente são gigantescas. Por quê? Porque com a gente não tem mais horário de ponta e fora de ponta. Então, já é um ganho gigantesco. Aquele gerador a diesel pode ficar somente de sobressalente para quando houver queda de energia. A segunda coisa o posto de gasolina com gás, quando entra o gerador, ele dá um pico de tensão quando sai da concessionária e vai para o gerador, o que faz com que ele tenha que trabalhar durante um bom tempo, alguns segundos, para poder voltar à compressão. E ao abastecer os carros nesse momento seguinte, os carros não saem totalmente cheios, porque a pressão que é dada pelo gerador para injetar o gás não é tão forte quanto depois de um tempo com o compressor pressurizando, tá? Então tem várias vantagens. Então os principais mercados, alguns condomínios também grandes, também são alimentados em alta tensão, também podem ser utilizados. E esses são os principais clientes, né, cara? É claro que, Lanzo, no teu caso, você tem muito contato com indústrias, né, com empresas, pelo seu relacionamento aí da engenharia, que facilitou bastante também o seu acesso, né? Muitas amizades também de empresas. Se vocês tiverem algumas ideias adicionais quanto à questão de prospecção, Kimura, se você quiser me ajudar na questão de prospecção, por favor, fiquem à vontade, tá? O espaço aqui é livre. Depois a gente vai entrar nos outros dois quesitos que tem mais formalidades. Vocês enxergam outros meios de prospectar, além dos que eu já falei? Eu queria até adicionar uma forma, né? E me ajudou muito, né, na época onde o Mercado Livre ele era disponível só para as grandes empresas, aqueles atacadistas, aqueles que tinham demanda aí acima de 500 kW, né, amigos? Para vocês terem uma ideia, né, como o próprio Gustavo disse, eu tenho 20 anos de experiência, eu participei de muitos processos de migração, migrei muitos consumidores para esse mercado atacadista, né? E o momento que eu vivi há 15 anos atrás, eu vejo que é muito semelhante a esse momento que a gente está vendo agora, que é cheio de oportunidades, né? Então, a gente acaba tendo que fazer o que? Se reinventar, né? Então, é que nem aquele número lá, sabe, da varetinha que você coloca os pratinhos rodando, que você coloca 1, 2, 3, 4, 5, quando chega no sexto, o primeiro já está quase caindo, você tem que voltar, você tem que girar.
a prospecção, além desse seu ciclo de conhecimentos de empresas que vocês já prospectaram e tiveram contato, muito do que eu fazia, literalmente, eu entrava, por exemplo, no Maps Google, né? Ou perto da minha cidade, ou perto de cidades onde eu já tinha visitado, que poderiam ter um distrito industrial. Eu literalmente entrava no Maps Google, eu via ali uma região onde tinham ali vários galpões, apertava ali o Street View e eu ia rodando, eu via cada galpão, eu dava uma olhada, eu pensava, acho que ali tem potencial. O que eu fazia? Eu anotava o endereço, anotava o telefone, dava uma gugada, ou se só tivesse o nome do galpão na frente, o endereço, eu dava aquela gugada literalmente, né? Pegava o telefone, quando era o dia seguinte eu já estava ligando. Oi, tudo bem? Aqui é Rodrigo Kimura, eu sou da Mil Energia, eu gostaria de falar com a pessoa responsável pela parte de consumo e controle de energia elétrica. Do que se trata? A gente ficou de fazer uma análise energética aí para o pessoal, então só queria acertar alguns detalhes. E aí você vai desenrolando, né? Então, você tem um atacadista aí, quando todo mundo faz compras, né? Quando você vai, por exemplo, no atacadista ou mesmo no supermercado, não tem, por exemplo, aquela seção de amaciantes? Literalmente, o que eu fazia? Migrei muita gente assim. Eu pegava a embalagem do amaciante, ou do sabão, ou do detergente, fotografava ali atrás o rótulo, né, onde tem o endereço, né? E eu ia, até para me organizar, eu ia planilhando, né? E eu ia falando, bom, eu vou fazer o contato, eu fazia o contato, anotava quando eu falava, com quem eu falava, que passo que eu falava, se eu tinha mandado a apresentação ou não, então era cíclico. A mesma coisa, eu ia na seção de biscoitos, de iogurtes e sorvetes. Então, assim, a gente tem várias formas que a gente consegue abrir o nosso leque, né? Não só juntamente, né, lógico, né, junto com as nossas, a nosso ciclo de relacionamento, de empresas que a gente já teve contato, mas também do Google, que eu acabei de falar para vocês, que embora pareça bobo, mas não é, funciona bastante. Nós temos mais de 100 mil potenciais novos entrando nesse mercado. Tem espaço para todo mundo. Então dá para a gente garimpar de forma à vontade. Vai no supermercado, fotografa mesmo, não tem problema. Não é proibido você pegar uma embalagem e fotografar, você falar com o gerente do supermercado. Rapaz, você ligar... E até tem uma coisa engraçada, né, que eu sempre digo, né, amigos? Todas as vezes que eu começo o dia, né, geralmente o pessoal pensa, não, eu quero começar o dia prospectando e sendo bem recebido. Eu sou o contrário. Eu gosto de começar o dia sendo mal recebido. Sabe por quê? Porque eu já fico esperto. Né? Porque às vezes eu ligo para uma empresa, pois não, eu gostaria de falar com a pessoa responsável pela parte de gestão, de controle e consumo de energia elétrica, pois não vou passar. Às vezes você se depara com uma moça que fala assim, quem gostaria? Kimura, da Minha Energia. Do que se trata? Eu estou para fazer aí uma análise energética para ir para o pessoal. Será que você pode me transferir? Tá. Aí quando você consegue falar com a pessoa, e a pessoa, olha, não sei, do que se trata esse mercado? Então você vai ficando mais esperto, vai te ativando, né? E aí, quando você vai fazer um outro contato, né, você já está preparado a ter uma resposta, a ter mais jogo de cintura, tudo vai facilitando, né? Então, são esses pontos, né, que a gente vai borrifando a nossa atuação, entendeu, pessoal? Então é isso, eu acho que tem muita possibilidade, essa abertura de mercado, permitindo que todo e qualquer consumidor final, desde que estando no grupo A, média ou alta tensão, entrar no mercado livre varejista é uma oportunidade de ouro. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelas agregações de valor para a gente aqui, Moura. O Lanzo levantou a mão, por favor, Lanzo. Então, eu só queria acrescentar aí o que o Kimura comentou, explanou muito bem, né? Como a gente deve abordar esse mercado. Só acrescentar que pelo Street View ou passando em frente a uma empresa, é só observar se ela tem uma cabine primária, que é algo fácil de verificar, né? Porque é o ponto de partida. Se ela tiver uma cabine primária, com certeza ela pode migrar para o Mercado Livre. Então esse é um ponto importante. Eu vou passando na rua assim, vejo, opa, esse cara tem uma cabine primária, né? Então é o potencial cliente. É um ponto de partida, né? Outro ponto importante são os amigos, né? Hoje mesmo liguei para um amigo
que tem uma padaria. Na verdade, ele tem uma fábrica de pão. Ele fornece pão para a prefeitura. Então, quer dizer, um grande potencial, né? Sim. E ele estava ligado no passado, ou seja, somente clientes que tivessem consumo, um consumo superior a 500 kW, né? E eu alertei ele, falei, olha, a lei mudou. Sério, Lanzo? Então, a lei mudou e eu estou aqui para te ajudar, né? Então, amanhã tem uma conversa com o irmão dele, que é quem toca os negócios, e vamos ver, né, se a gente consegue. Então, os amigos facilitam muito, porque tem muita gente chegando, né, como nós, abordando os clientes, né? Mas também tem muita gente mal informada ainda. Então, o momento, nós estamos em cima do momento, né? Porque, como vocês sabem, essa lei passa a vigorar a partir de janeiro do ano que vem, né? E você tem que denunciar o contrato, esse é o termo que se usa, né? Ou seja, fazer a rescisão do contrato com no mínimo 6 meses de antecedência. Então nós estamos bem no momento exato, né? E para começar a trabalhar e já fechar os contratos, né? Eu acabei de fechar um contrato aí com uma empresa grande, ela faz secagem de produtos, por exemplo, pega ovo, seca ovo, encosta uma carreta de leite, seca o leite, faz leite em pó. Então ela trabalha nessa área, mano. E além disso, fabrica os equipamentos também para indústrias, para grandes indústrias. Meu amigo foi lá, confiou, já tinha recebido proposta, nós fomos e conseguimos. Confiança, né? Confiança é muito importante. Então tem que explorar todos esses pontos aí. É muito importante. A minha experiência, eu sou um aposentado da área de energia elétrica, né? Boa. Trabalhei minha vida inteira na Siemens, projetando turbinas para geração de energia elétrica. Trabalhei em indústrias de papel e celulose, cuidando da parte de geração de energia e distribuição dentro da fábrica, depois ela passou a vender. Então, conheço bem, controlava a conta de energia dessa empresa, né? Boa noite, pessoal. Então, noite. a minha dúvida, Gustavo, eu atuo junto com um colega que tem uma empresa aí de Mercado Livre também, só que eu queria me desvincular e seguir caminho próprio. Legal. Cara, hoje o grande dificuldade aqui na minha região, hoje o cliente precisa ter um transformador próprio, que nem se falaram de cabine primária e tal, precisa ter um transformador, ele tem que ser classificado como A, de alta tensão, né? Sim. E ele tem necessidade de ter o transformador, qual transformador mínimo ele precisa ter? Porque às vezes você visita um restaurante que tem muita câmara frigorífica, uma academia, um açougue, e, cara, dificilmente alguns clientes desses não tem, porque o transformador tem que estar dentro da propriedade dele, né, cara? Claro. Não, esse é um ponto de detalhe que a gente vai falar especificamente ainda hoje na apresentação que o Kimura vai fazer sobre a análise da conta do cliente. Mas sim, respondendo a tua pergunta, sim, é necessário que o cliente tenha um transformador para ele poder ser alimentado em média e alta tensão. Então, o transformador é justamente para transformar de 13,8 volts para poder botar 220, que é a baixa tensão. Então, tem que ter transformador, tem que ter cabine primária, tem que ser do grupo A. Senão a portaria não autoriza, não dá esse benefício. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de análise de conta que o Kimura vai dar. Luiz Augusto, por favor. Bom, eu vou ser breve para não alongar, nesse sentido mesmo, tá? Não poderia ter um padrão de 200 amperes ali, que o limite seria 75 kW, ele ser enquadrado no grupo A. Aí, nesse caso, não precisaria do transformador, ou nesse caso não dá certo de fazer? Não, na verdade ele tem que ser do grupo A. Então isso aí a gente consegue ver para a conta de energia, ou olhando de fora a gente consegue ver se tem um transformador ou uma cabine primária. Mas o mais importante é que seja do grupo A, tá? Isso é compulsório. Não, perfeito, obrigado. Elison, por favor. Só complementando, Gustavo. Sim. Então, o cliente acima de 75, mesmo o beoptante, ele poderia se enquadrar. Não, beoptante não pode se enquadrar. Não, eu digo assim, se ele migrar para o grupo A, né? Ele está como beoptante, porque ele tem um até 112,5, mas ele tem a opção ainda de entrar, se ele concordar com essa migração para o grupo A. Normalmente, quem já fez todo o investimento de uma cabine primária de transformador para estar no grupo A, já está. Dificilmente a gente fez o investimento e não está usufruindo dos benefícios que o grupo A proporciona.
Mas, sim, se existir esse caso do cara já ter a opção de migrar para o grupo A e ainda estar no grupo B, ele pode muitas vezes passar para o grupo A e ser beneficiado com a portaria 50.